Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 25 de novembro, é destaque nesta edição no Jornal de Blumenau. Mutirão do diabetes em Blumenau tem alta taxa de ausência e gera preocupação com prevenção de complicações da doença. Suspeito de matar funcionário de lanchonete e depois tentar matar a ex-companheira é preso no Paraná. Ele é suspeito de ainda mais um crime, pois teria atirado contra o motorista de um veículo durante a fuga em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Morro do Aipim ficará 20 dias interditado para pavimentação. Mato Alto chama a atenção de usuários de AG que questionam a falta de limpeza. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O calor vai aumentar nos próximos dias, antecedendo a chegada de uma frente fria, que pode voltar a deixar o tempo instável em Blumenau ainda nesta semana. A temperatura mais alta pode ser registrada na quarta-feira e a partir de quinta há possibilidade de chuva. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Nesta terça-feira vamos ter atuação de uma massa de ar mais seco e quente que vai atuar sobre a região do Vale do Itajaí, que vai manter desde o início da manhã a condição de sol, variação de nebulosidade, temperatura mínima fica ao redor dos 19 graus. Ao longo da tarde da terça-feira a temperatura se eleva bastante, tem até a sensação de calor e a temperatura máxima varia em torno dos 32 graus aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Uma dívida de R$70 teria motivado um assassinato em Rio dos Cedros neste final de semana. Um homem de 61 anos foi morto com golpes de faca de cozinha na pensão em que morava no centro da cidade. Ele foi morto pelo vizinho de quarto, que alegou legítima defesa. A polícia chegou até o assassino após uma denúncia de que um homem estava carregando um corpo embrulhado em um lençol em direção ao rio. O autor das facadas foi preso em flagrante e deve responder processo por homicídio e ocultação de cadáver. Aqui em Blumenau, um homem matou um funcionário de uma lanchonete e depois disparou contra a ex-companheira nesta madrugada. Ele foi preso nesta manhã no Paraná e é suspeito de envolvimento em outro crime. O suspeito foi preso em São José dos Pinhais, no Paraná. Durante a madrugada, ele foi a uma lanchonete no Salto do Norte, aqui em Blumenau, e após um desentendimento com o atendente do local, deu uma coronhada e depois atirou na cabeça do homem. Ezequiel Bueno da Silva, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Após ter cometido o crime, o suspeito foi até a casa da ex-mulher, de 39 anos de idade, e atirou 5 vezes contra ela, pelas costas. Detalhe, segundo a Polícia Civil, esse crime, essa tentativa de feminicídio, teria ocorrido na frente da filha do casal, de apenas 13 anos de idade. Ainda conforme a Polícia Civil, havia uma medida protetiva, foi deferida, uma medida protetiva contra esse homem no dia 4 de outubro, mas no dia 9 foi revogada a pedido da própria mulher, que na época havia reatado o relacionamento com o suspeito. Segundo o delegado Bruno Fernando, responsável pelo caso, o suspeito pode estar envolvido em mais um crime, pois durante a fuga para São José dos Pinhais, ele teria disparado 4 vezes contra o motorista de um carro em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Os tiros acertaram os braços e as mãos da vítima. De acordo com a Polícia Militar, a arma dos crimes foi localizada junto com o homem no momento da prisão. Ainda conforme a PM, o suspeito confessou que fez besteira.
Um alto número de faltas marcou a realização do mutirão da diabetes em Blumenau. Segundo a organização, 1.300 pessoas se inscreveram para participar, mas somente 811 compareceram na Vila Germânica no último sábado, um índice de cerca de 40%, que gera preocupação com a necessidade de prevenção das complicações da doença. Durante o mutirão, foram realizadas avaliações e também orientações. 3 mortes na BR-470 chamaram a atenção neste final de semana. Um motociclista morreu neste domingo pela manhã depois de se envolver em um acidente com 2 automóveis no trecho da rodovia no bairro Fortaleza. Os ocupantes dos automóveis não sofreram ferimentos graves. O condutor da moto, natural do Mato Grosso do Sul, morreu no local do acidente. No início da noite de ontem, um condutor de um carro teve um mal súbito e capotou o veículo em Gaspar. Ele foi encontrado pelos socorristas já sem vida. O motorista era natural de Blumenau. Na manhã de hoje, um motociclista morreu na BR-470 em Apiúna. A moto que ele conduzia bateu em uma carretinha que se soltou de um veículo. Outro homem que estava na carona da moto sofreu ferimentos e foi conduzido ao hospital. Hoje nós vamos falar sobre os patinetes elétricos, falar de algumas consequências legais do uso inadequado deste equipamento. Primeiro, é importante dizer que o Conselho Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, são completamente omissos, em relação às regras ou ao uso, de quem pode e de quem não pode usar esse tipo de equipamento. É considerado como um autopropelido, e aqui é importante dizer que eles são muito importantes na micromobilidade, deslocamentos curtos, pequenos, de 3, 2 quilômetros, são muito bem-vindos, porém o Código de Trânsito Brasileiro ou o Conselho Nacional de Trânsito deixa em branco as regras sobre o uso desse equipamento. Qualquer pessoa pode utilizar, criança pode utilizar esse equipamento, e o mais impressionante é que pode usar em vias com velocidade de até 40 km por hora. E aí o que chama atenção, e é um choque, talvez os nossos legisladores não pararam para pensar nisso, é que a bicicleta foi recepcionada pelo novo Código de Trânsito Brasileiro como veículo de propulsão humana. Então ele tem todas umas regras estabelecidas no CTB. Não pode transitar em calçada, por exemplo. Tem que transitar no mesmo sentido da via. Quando não tiver ciclovia, ciclofaixa, locais apropriados para bicicleta, ela tem que transitar, ela tem que circular na via e no mesmo sentido dos veículos. Porém, esses autopropelidos, por não ser considerados veículos, porém andam como se fosse tem velocidade até maior do que a própria bicicleta, tem autopropelido que pode circular, pode transitar até 32 km por hora. Então essa omissão vem gerando um desconforto e uma insegurança no trânsito. Mas o que eu trago aqui para vocês é de que, apesar de não ter regras estabelecidas, critérios técnicos na legislação, mas nós temos aí na legislação esparsa, nós temos como responsabilizar aquela pessoa que utiliza esse equipamento e acaba gerando danos a terceiros. Até porque nós temos aqui no direito a teoria do risco. Aquele que causa dano a alguém tem a obrigação de repará-lo. Então, aquelas pessoas que estão utilizando o equipamento, ou estão comprando para os seus filhos, crianças, adolescentes, para fazer o uso, apesar da omissão das regras, está meio livre a circulação, e os municípios, consequentemente, fechando os olhos, não fazendo uma pressão para poder regulamentar, fica então aos proprietários, aos responsáveis, sabendo que tem responsabilidade sim, não no Código de Trânsito Brasileiro, mas no Código Civil ou dano causado, Código Penal, também poderá ser responsabilizado. Okay? Até o próximo episódio. Emerson Andrade, advogado especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro.
O Morro do Aipim será interditado para o trânsito de veículos a partir de sexta-feira, dia 29. A necessidade de fechamento da via que dá acesso ao Frozen é devido ao início da concretagem de pavimentação da rua. Essa será a primeira via pavimentada com concreto em Blumenau. Devido ao fechamento da rua, a visitação ao Frozen e a exposição dos 40 anos da Oktoberfest estará suspensa durante o período de conclusão dos trabalhos. Usuários do Ambulatório Geral da Velha seguem tendo que conviver com um mato no entorno da unidade de saúde. Segundo pessoas que frequentam o local, a prefeitura foi cobrada várias vezes para fazer a limpeza, o que não está acontecendo. A situação é de abandono com a comunidade que precisa utilizar o Ambulatório Geral da Velha. O mato, que já está na altura da cintura, incomoda e traz riscos à população, principalmente nos dias mais quentes. Procurada pela reportagem da TV Galega, a assessoria da Prefeitura informou em nota que a fase atual é de licitação para a contratação de nova empresa para realizar as roçadas, porque o contrato anterior foi encerrado com a empresa que estava fazendo esse trabalho. Ainda segundo a nota, a Prefeitura segue buscando todas as estratégias legais para atender essa demanda, mas existe realmente um rito dentro do processo licitatório, que precisa ser seguido em todo o serviço público. Ainda segundo a assessoria, não existe prazo para que a situação seja resolvida. Moradores da Nova Rússia devem ficar atentos à mudança no itinerário do transporte coletivo amanhã, devido a uma manutenção na ponte de madeira da Rua Santa Maria. A linha 404 não seguirá até o ponto final na Nova Rússia, com o itinerário terminando na ponte interditada. A mudança está prevista para os horários de 11h22 da manhã, 2h25 da tarde e 4h50 da tarde. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte e começando pelos Jogos Abertos de Santa Catarina, porque Blumenau conquistou o 44º título da competição. Em 63 anos, Blumenau conquista aí mais uma vez a competição que terminou no sábado lá na cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. E uma diferença apertadíssima, né? Blumenau fez 210 pontos, o segundo colocado, o município de São José, 193, tanto que os Jogos Abertos foi decidido somente no último dia de competições, no sábado pela manhã. Parabéns aí aos atletas de Blumenau, hoje já desfilaram em carro de corpo de bombeiro, aquela festa legal aí. Blumenau que não fez grandes investimentos para a disputa do JASC, foi mesmo com os atletas que já estavam aqui nessa temporada no nosso município. Campeonato Brasileiro da Série B, Santos campeão brasileiro da Série B, definido também os outros 3 clubes que subiram para a Série A do ano que vem. Santos, Mirassol, Sport do Recife e Ceará. Os 4 clubes que vão estar na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano que vem. Em contrapartida, lá na parte de baixo, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani foram os rebaixados, né? Destaque 3 paulistas e 2 de Campinas, né, rebaixados, e o Brusque catarinense também rebaixado. O Avaí permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, vai ser por enquanto o representante, né? A torcida para que o Criciúma não caia na Série A do Brasileirão, para que a gente possa ter um clube também na primeira divisão. Falando na Série A, né, o Criciúma que acabou perdendo para o Vitória na última partida, joga somente amanhã contra o Fluminense, 7 da noite, no estádio do Maracanã. É confronto direto, por quê? Porque o Criciúma é o 17º com 37 pontos e o Fluminense é o 16º com 38 pontos conquistados. Botafogo 1, Vitória também 1, Palmeiras 1, Atlético de Goiás 0. Esse resultado deu a liderança novamente para a equipe do Palmeiras na Série A do Brasileirão. E amanhã tem Botafogo e Palmeiras, pode valer o título aí da competição. Juventude 1, Cuiabá também 1, São Paulo e Atlético Mineiro 2-2, o Inter venceu 4-1 o Bragantino, Bahia 1, Atlético do Paraná 1, Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Fortaleza e Flamengo jogam amanhã às 8 da noite e 9 da noite na quarta-feira tem Cruzeiro e Grêmio Porto Alegre. Tá certo, Jorge? Bom final de semana, até amanhã. Boa semana, até amanhã, né? A seguir vamos falar sobre o desafio das empresas para reter talentos devido à atração pelo trabalho remoto. A gente volta já.
Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Seis chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. A Cooper tem oferta todo dia. Todo dia. A Cooper é muito mais economia. Ofertas válidas para 26 de novembro na Cooper Super. Banana caturra ou cenoura, preço cooperado R$ 2,98 kg. Batata inglesa lavada ou tomate longa vida, preço cooperado R$ 3,98 kg. Lombo ou peito bovino com osso Gessner, R$ 25,98 kg. Panetone Balduco, 400 gramas, R$ 18,99. Cooper Super. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo a Caroline, que nós vamos falar sobre o desafio das empresas em reter talento. A Carolina, que é especialista em desenvolvimento pessoal. Obrigado pela tua participação. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e com a audiência. Carolina, há uma justificativa para que as pessoas não permaneçam por muito tempo nas empresas hoje em dia? O mundo mudou. A situação hoje dentro das organizações, a realidade do dia a dia de trabalho, ela é outra. E o que a gente mais tem ouvido por conta desse pinga-pinga, né, de empresas e de contratos de trabalho, é que eu não aguentava mais o meu chefe. Eu não queria mais trabalhar naquele lugar. Ou naquele lugar eu não tinha oportunidade de crescer. Ou naquele lugar ninguém me dava um sentido do porquê que eu fazia aquele cara crachá todo dia. E não é assim que eu quero viver. Então eu vejo que, quem sabe, outras gerações admitiam um trabalho dessa forma, né? Que foi assim que a gente aprendeu a trabalhar. Mas essas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, já não querem mais trabalhar desse jeito, não querem mais ter essa rotina na sua vida. E há uma dificuldade dos empresários, dos gestores enxergarem essa mudança de comportamento? Assim, a gente tem os dois lados, né? Um lado dizendo, eu não quero mais isso, e o outro lado dizendo, nossa, onde eu vou encontrar gente para trabalhar na minha empresa? Porque eu contrato e ninguém fica. E parece que ambos os lados estão falando com o universo, mas não conversam entre si. Então, o que acontece hoje nessa relação entre empresa, empregador e colaborador, que essa comunicação ela não está acontecendo, ela não está fluindo. E aí a gente vê
que de uma dificuldade de comunicação, como acontece em qualquer lugar, em relacionamento, em casa. Se não tem uma comunicação fluida, a gente não consegue levar o relacionamento à frente, os negócios à frente. E sabe quem mais pena com essa situação? A empresa. A empresa, que é uma entidade que está ali pronta para crescer, para contribuir, para ser pujante, para trazer orçamento, dinheiro para a nossa região e para todas as pessoas, e ela acaba ali definhando, sangrando por conta de a gente não conseguir que empregador e colaborador conversem. E de que forma as empresas acabam contribuindo para isso? O não ouvir, sabe? Eu contrato alguém, eu espero que aquela pessoa trabalhe, se dedique, mas eu não dedico meu tempo a ela, eu não ouço quais são as necessidades dela, eu não dou treinamento, eu não acompanho. Para mim, que trabalho com desenvolvimento de pessoas e de líderes, eu vejo que essa questão da liderança é de extrema importância dentro das empresas, né? Líder das diversas escalas ali, se a gente pensar numa pirâmide. Então é olhar para o outro, entender que ele está ali para contribuir, valorizar aquela pessoa pelo aquilo que ele faz bem, pela dedicação que ele está entregando, porque ele entrega horas da vida para aquela empresa, né? E ao mesmo tempo a empresa retribuir, né? Valorizar, reconhecer, remunerar, ter um plano que essa empresa possa, que essa pessoa possa crescer lá dentro, possa se desenvolver e entregar cada vez mais resultado. Eu não sei se você já ouviu muito ou não, mas eu já ouvi, eu saí de lá porque o ambiente era tóxico. Sim. Aí eu sempre gosto de fazer uma pausa quando eu ouço isso. Porque, sim, há ambientes tóxicos e há outros que não são. E que o colaborador, às vezes, está esperando mais do que a empresa tem para dar. Então, acho que a gente tem que colocar isso numa balança e avaliar como essa informação está chegando e de quem ela está vindo. A gente vê muitos ambientes tóxicos hoje em dia, né? Não é porque a empresa tem um escorregador, né? Ficou assim, na onda, na moda, né? Ou uma cama de pula-pula, que ela tem um ambiente adequado para se trabalhar. Não é isso que torna o ambiente não tóxico, né? É possível que isso esteja tudo lá à disposição, mas que os colaboradores estejam adoecendo, que estejam sendo exigidos além daquilo que eles podem entregar, ou que não estejam sendo ensinados para que entreguem aquilo que se espera, né? Líder tóxico hoje é, infelizmente, muito fácil de encontrar. Aquela liderança que não apoia, né? Que larga o colaborador, te vira, eu quero assim, e me entrega. E é uma relação que ela não é profícua, não vai trazer bom resultado. O que a gente vê nesse mundo capitalista de hoje é o empresário cada vez mais querendo manter produção, aumentar a questão do serviço que ele oferece, mas cada vez com menos trabalhadores. Ou seja, eu consigo conseguir aumentar o faturamento diminuindo despesas. Isso também tem dificultado nesse aspecto? Tem dificultado. A gente até compreende que agora com a tecnologia é uma tendência de a gente conseguir produzir mais com a mesma quantidade ou com um grupo menor de pessoas, né, do que a gente tem hoje. Então, é um momento em que isso vai acontecer. Porém, quais são as bases que a gente precisa construir para que isso aconteça, né? Por exemplo, vou implementar tecnologia, o meu pessoal tem que estar pronto e apto a trabalhar com essa tecnologia. Agora, as novas gerações têm pedido muito por essa questão do trabalho híbrido, né, ou remoto, que se tornou uma necessidade durante a época da pandemia, e agora ela está sendo um pedido, um chamado dessa nova geração. Então, eu tenho tecnologia para atrair esses jovens talentos, para que eles possam trabalhar no remoto. Os meus líderes estão preparados para delegar atividades, para acompanhar o desenvolvimento à distância. Então, comprar tecnologia e colocar dentro da empresa, com certeza não é uma garantia de que a gente vai conseguir produzir mais com menos. Nossos empresários estão preparados para aceitar o trabalho remoto? Muitos sim, e muitos não. A palavra-chave hoje para lidar com essa mistura de gerações, eu não gosto de falar de conflito, mas sim de encontro de gerações, é a flexibilidade. Então, aqueles que já estão olhando isso como um chamariz para talentos, uma possibilidade de manter o colaborador por mais tempo, né? Uma fidelidade ali dentro da empresa, trabalhando em prol daquela empresa. Esses sim são mais flexíveis e estão trabalhando com a mentalidade do híbrido, com a mentalidade do remoto.
O híbrido é algo muito interessante porque é nele que o colaborador fica alguns dias trabalhando da empresa e outros dias trabalhando de casa. E quando eles começam a fazer isso, eles percebem que eles têm também uma redução de despesa na sua rotina. Transporte, alimentação, porque eles estão ali no ambiente de casa e eles começam a achar isso interessante. É claro que exige maturidade. De ambas as partes, né? De ambas as partes. O colaborador tem que ser um profissional maduro no seu conceito, nas suas atividades, né? Na sua responsabilidade para que esse trabalho de casa funcione. Você fala muito em líderes, né? Empresas, existem muitos líderes, né? A formação dessas lideranças está adequada com a necessidade do mercado de trabalho hoje? Se a gente for jogar um percentual, eu diria que 80% não está adequado. Como é que alguém se torna líder? Vamos lá. Né? Ou eu abro uma empresa, sou um empreendedor e vou cavando e fazendo e acontecendo, e isso vai crescendo, e isso tem grande valor, né? Mas normalmente eu não paro para estudar o que é liderança. E aí eu contrato as pessoas e essas pessoas, nossa, você é fiel aqui à nossa empresa, você está produzindo, eu vou te transformando no líder. Mas em nenhum momento a empresa parou para oportunizar um momento para que ele aprendesse o que é liderar. E liderança é ciência. A gente não aprende a liderar vivendo. A gente aprende a liderar estudando. Né? O que a gente aprende na vida é a conviver, não a liderar. É verdade. O que é essa dificuldade, né, de reter talentos no local de trabalho pode trazer de prejuízo para uma empresa? Sabe que é muito interessante que até um tempo atrás, salário fazia retenção de talento sem problema nenhum. Eu quero ir embora mais um pouquinho, eu quero ir embora mais um pouquinho. Não é mais Resolvia assim. o problema, né? Agora não é mais assim. Então, o que está acontecendo nessa cultura dessas empresas? E é muito mais do que isso. A nova geração, principalmente, ela vem em busca de aprendizado e reconhecimento. Eu quero ser reconhecido quando eu faço da maneira certa. E isso nem sempre é financeiro. Feedback é uma excelente ferramenta para reconhecimento. E eu quero ter oportunidade de aprender e crescer. Se eu olho para cima e vejo que o meu crescimento tem um teto e que esse teto está próximo, o que eu faço? Vou procurar oportunidade no mercado, porque eu quero mais. Se eu estou trabalhando na rotina do dia a dia e eu não tenho mais nada para aprender, o que eu faço? Onde eu posso agregar isso que eu já sei e construir algo diferente a mais? E aí as empresas hoje estão treinando os colaboradores. Quando eles estão bons, sabe? Aquele ali agora está no ponto. O que ele faz? Muda. Ele muda e ele chega assim, ele fala assim, deu meu tempo. Mas tempo do quê? Né? Deu o tempo porque o tempo dele é para ser investido em outra coisa. Como fazer para tentar mudar esse quadro? Volto a falar na palavra de flexibilidade, sabe? Olhar para esse quadro e ser flexível. Afinal de contas, qual é a cultura que eu devo implementar na minha empresa para que o colaborador seja atraído para trabalhar nela e aqui queira ficar? E aí entra não só salário, entra flexibilidade quanto ao horário, quanto ao local de trabalho para profissionais maduros, né, naquilo que fazem e responsáveis. Entra aí também uma estrutura adequada, principalmente hoje de tecnologia, para as empresas que têm escritórios administrativos maiores, para que a pessoa possa trabalhar bem e desenvolver o seu trabalho com essa tecnologia. Feedbacks constantes, para ver o que ela pode melhorar, porque isso é se desenvolver, para ver aquilo que já está bom. Eu sou visto, eu sou lembrado. As pessoas vêm e me parabenizam pelo aquilo que eu faço bem, eu quero fazer cada vez mais. Então a gente tem um contexto de diversos aspectos que a empresa pode olhar e focar para conseguir que essas pessoas boas venham e fiquem. Que a pior coisa é a gente não enxergar isso e os bons vão embora. Sabe quem fica? Aqueles profissionais não tão habilitados ao trabalho. Exatamente. Carolina, com as pessoas que querem conversar mais contigo sobre desenvolvimento pessoal, como é que podem fazer? Bom, podem acessar o Instagram ou o site da empresa. O Instagram é da Quare Desenvolvimento, Q-U-A-R-E, que significa o porquê das coisas. Tudo tem um porquê. Então, da Quare Desenvolvimento. Ou o site, que é quare.com.br. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê por aqui. Até lá.
Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.